Oi, eu sou o Falco. Oi, e eu sou o Léo. Nós somos um casal nômade e a gente tá no Japão há 2 meses. Sim, a gente já fez alguns vlogs aqui no canal, aqui no Japão, em Tóquio, e agora a gente vai pra Osaka. Isso, e hoje a gente quer mostrar pra vocês como é um apartamento no Japão, um Airbnb no Japão, e mostrar pra vocês também essa viagem de Shinkansen. Sim, a gente vai viajar de trem, de Shinkansen, que é o trem bala aqui do Japão, e mostrar tudo pra vocês. Então vem com a gente. Vamos lá! Primeiro a gente entra e aqui é obrigatório tirar os sapatos, então não pode entrar de sapatos aqui dentro. A gente tira o tênis aqui e aqui já é uma pequena cozinha nesse apartamento que a gente tá. Logo na entrada tem essa cozinha que tem o fogão, a pia, um exaustor. É claro que precisa desse exaustor aqui nesse apartamento. Ali tem uma geladeira com micro-ondas e também a coisinha de esquentar a água. Aqui na entrada também tem a lixeira e elas são bem separadinhas, porque aqui no Japão tem que separar muito bem o lixo. Então cada lixeira tem aqui o que precisa colocar nela. Também tem aqui uma sapateira que tem espaço para colocar tudo que você precisar e os guarda-chuvas também. Aqui é muito legal que fica o controle de aquecimento de água. Você pode regular qual a temperatura que você quer que a água fique aquecida para o banho, para pia de lavar a mão e tudo mais. E aqui do outro lado tem o banheiro. Esse eu imagino que seja um banheiro bem grande, talvez até pro Japão. Alguns outros anúncios que a gente viu de apartamento não eram tão grandes assim. Aí aqui no banheiro fica a máquina de lavar, o vaso sanitário japonês, que tem todos os botões ali do lado, tudo que você precisa, várias funções diferentes. Ele aquece o assento, ele solta assim jatinho de água, então ele faz muitas coisas. Aqui a pia e o espelho e o box. Uma coisa que é muito legal do box, além de ter essa área de entrada que é onde você realmente toma banho, antes de ir para a banheira para relaxar, ele tem também todo um sistema de ar ali que é para aquecimento dessa parte de banho e também para secar. Depois que você toma o banho, você pode mudar a função dele para ele ajudar a secar tudo ali. E também aquela barra que tem ali em cima é onde você pode pendurar roupa, você pode lavar roupa. Como esse sistema já seca todo o ambiente, ele é bom também para secar roupa. Então tem tudo aqui pronto para tanto tomar banho quanto depois deixar a roupa secando se você precisar. Aí aqui depois da cozinha tem o quarto. O quarto esse quarto aqui especificamente tem 2 ambientes, na verdade. O quarto aqui onde tem a cama e a TV. E ali tem o sofá e uma mesinha como se fosse uma área de estar. Ali também tem um guarda-roupa, né? Isso, aqui também tem o guarda-roupa. Algumas janelinhas ali. Aqui, esse apartamento tem uma mesinha de trabalho também com 2 cadeiras. Essa é aquelas mesas que levantam, sobem e descem. E uma sacada. Esse foi o apartamento que a gente passou os últimos 2 meses aqui em Tóquio. E agora a gente tá fazendo o check-out dele e ir pra Osaka. Dá até um aperto no coração, porque foi muito gostoso ficar nele. Foram 2 meses muito gostosos aqui, a gente aproveitou bastante. Apesar de bem pequenininho, ele serviu muito bem pra gente. Sim. E é uma região próxima a Asakusa, então é uma região bem conectada, bem fácil de chegar em qualquer lugar de Tóquio. Sim, é uma área muito boa, a gente gostou bastante. É uma área residencial, então é bem tranquila. É perto da Skytree e também de algumas estações, então foi fácil pra gente se locomover. Isso. E agora vamos lá, né? Hora de Vamos, dar tchau. tchau. Aliás, Não. vamos com a gente, que a gente vai agora pra estação, vai pegar o Shinkansen e vai pra Osaka e vai mostrar pra vocês. Ter ficado em Tóquio todo esse tempo foi uma experiência incrível. É uma cidade que tem muitas coisas para fazer e muita coisa para descobrir. Então vale a pena, se você tiver a oportunidade, de ficar mais tempo aqui também. E ter esse tempo e essa oportunidade de experienciar a cidade é um privilégio incrível. Quando eu tinha 20 anos, fiquei aqui em Tóquio durante 2 meses estudando o idioma. E agora ter a oportunidade de fazer isso juntos como nômades também está sendo incrível. A gente adora passar todo dia por esse rio aqui. Ele é um rio bem grande, é um rio que a gente acha bem bonito. E a gente sempre gostou dessa vista aqui desde que a gente chegou, porque foi o primeiro lugar que a gente chegou no Japão. Assim que a gente saiu do metrô, a gente saiu do lado desse rio aqui. Então é bem importante pra gente. Chegando na estação, pegamos um bentô, umas comidinhas pra gente comer durante a viagem e um cafezinho e logo fomos embarcar. É só colocar o ticket aqui e retirar do outro lado.
Nós pegamos o Shinkansen na estação de Tóquio e ela estava lotada, mas com bastante sinalização, então é bem fácil de se localizar e entender exatamente qual vai ser a plataforma de embarque. E chegando na plataforma, é só identificar o seu trem, o seu Shinkansen, e embarcar, e procurar o seu assento. O Shinkansen é igual a um metrô, ele passa vários trens por dia, você compra o bilhete para o dia que você quer e pode escolher o horário que você quiser ir. Welcome to Macau. We will be stopping at Shinagawa, Shin-Yokohama, Nagoya, and Kyoto stations before arriving at Shin-Osaka Terminal. The conductor's room is in car number 8. Thank you. はい、駅です。まもなく品川に停まります。右側のドアが開きます。となっております。 A viagem de Tóquio até Osaka de Shinkansen cobre mais ou menos uns 500 km e leva cerca de 2 horas e meia, no máximo 3 horas, e é uma das formas mais rápidas de sair de Tóquio e ir para Osaka ou conhecer todo o Japão. No trem é super normal comer, todo mundo leva um boxezinho de bentô, a gente escolheu esse. É um sabor que a gente já gosta, existem outros mais tradicionais, mas é super interessante levar um lanchinho e tem toda a estação para você comprar. Chegamos na estação de Shin-Osaka, e nessa estação tem Shinkansen saindo e chegando o tempo todo. E aqui, diferente de Tóquio, que estava chovendo, tá bem ensolarado o dia. E agora a gente vai pra onde? Agora vamos pro Airbnb. Chegamos em Osaka. Agora dessa estação aqui a gente pega um metrô e até chegar ao Airbnb. Chegamos no novo Airbnb e esse aqui segue o mesmo padrão do outro, mas a gente quer mostrar para vocês como é um outro apartamento aqui no Japão. Então, vem cá. Primeiro tem que tirar os sapatos e pegar os chinelinhos aqui. Aqui desse lado, logo na entrada, a gente tem o chuveiro e a pia do banheiro com máquina de lavar também. Sem jeito. O banheiro é igual o outro que a gente já mostrou, também tem as funções de secar roupa, também tem a função de desumidificar o ambiente. Nesse banheiro o vaso fica separado, ele fica aqui. Também tem todas as funções que no outro tinha. E esse, olha, tem uma piazinha em cima do vaso. Quando dá descarga, Ele aciona a pia. ele aciona a pia. Deixa eu ver se vai funcionar. Isso. Ele lava a mão e já vira água para descarga. Japão, né, amores? E aqui temos nossa cozinha. Uma geladeira, micro-ondas para ferver água. Também tem tudo aqui que a gente precisa para, caso seja uma estadia mais longa, para cozinhar e tudo mais. E essa parte que eu achei ótima, que é um tatame com uma mesinha baixa, bem japonesa também. A caminha, um guarda-roupa ali. E aqui uma sacada. E chegamos em Osaka. A gente achou esse quarto aqui mais parecido com um hotel, né? Uhum. Acho que, inclusive, a empresa ela administra vários quartos, então é um padrão parecido com o de hotel.
E as primeiras impressões que a gente teve de Osaka, eu achei pelo menos muito parecido. Não achei ainda muitas diferenças de Tóquio, apesar de que eu achei que o movimento no metrô tava bem grande, assim, bem forte, bastante gente. Mas eu acho que é porque hoje é feriado, então talvez seja por isso. A gente acabou de descobrir que aqui é feriado. A gente pegou o Shinkansen agora numa sexta-feira, a gente pensou, talvez... É claro que vai ser cheio, mas talvez não seja tão cheio assim. E descobrimos que a gente pegou bem numa sexta-feira que é feriado, então provavelmente hoje tá com um movimento maior do que o normal. Sim, mas até agora a gente achou bem parecido com Tóquio, não tem muitas diferenças ainda, mas eu acho que assim que a gente sair, a gente vai começar a ver algumas diferenças e a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Que a partir de agora a gente vai explorar Osaka. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de conteúdo nômade, continua aqui, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Até o próximo, tchau, tchau! Tchau, tchau! We are probably going to be that long to start.